Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos de 16 a 24, que diz assim, acompanhe comigo. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Verso 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de se lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, prosseguindo aqui com essa nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos, nós chegamos aqui ao final, na parte final do capítulo 16, que vai tratar da prisão de Paulo e Silas, em uma série de fatos aqui subsequentes, que temos a partir do verso 16, que lemos hoje, que vai até o final do capítulo. Porém, nós não refletiremos até o final, iremos até o verso 24, até por conta desse pouco tempo que nós reservamos aqui para fazermos breves reflexões. Portanto, este final, vai do verso 16 até o final, nós vamos dividir em 3 partes. Hoje, que é a primeira parte, nós vamos falar sobre a causa da prisão de Paulo e Silas, nessa curiosa passagem bíblica que trata aqui de uma jovem possessa de um espírito adivinhador. Na segunda etapa, que nós faremos no domingo, nós falaremos sobre a conversão do carcereiro, a partir de um terremoto que se sobrevém ali sobre aquela prisão, aonde as portas da prisão se abrem, sem contudo que Paulo e Silas e os demais presos fujam, o que acaba ali, pela graça de Deus, impedindo o suicídio do carcereiro. E na parte final, finalizando o capítulo 16, nós vamos falar sobre a estranha, vamos chamar de estranha, libertação de Paulo e Silas, aonde chegou-se ao ponto dos juízes da cidade pedirem desculpas aos servos de Deus. Mas vamos lá então, a parte de hoje, que é a causa desta prisão, que nos interessa aqui. Relendo então, verso 16, diz: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, me permita aqui abrir mais uma vez um breve parêntese. O que é que nós estamos aqui vendo, queridos? Mais uma vez, como nós vimos na última reflexão, Paulo e seus companheiros de viagem procuram um lugar para orar. O que é que isso nos ensina mais uma vez? Nos ensina, queridos, que a oração deve acompanhar toda a obra do Senhor. Todo o propósito de qualquer um de nós de fazer qualquer coisa na obra de Deus, que se faça em meio a orações. Mas vamos lá. Indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Vamos no verso 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava. E aí o termo original no grego, ele é melhor aqui compreendido, traduzido por gritava.
Então ela não apenas clamava, não apenas dizia essa frase que nós vamos ler agora, mas ela gritava. Esta é a ideia do texto. Então ela gritava mais ou menos assim: estes homens são os servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Deu para entender, queridos? A diferença que nós precisamos identificar no texto, ela apenas não está trazendo uma afirmação, mas ela está gritando, e como o texto vai dizer aqui, ela repetia isso várias vezes. Queridos, antes de nós falarmos especificamente desta jovem possessa, cabe salientar aqui em como se dá a oposição ao Evangelho, vista aqui em todas essas nossas reflexões no livro de Atos, ante a igreja primitiva. O comentarista Simon Kistemaker, ele vai nos lembrar o seguinte, ele vai dizer o seguinte: olha, em Samaria, Simão, o mágico, queria o dom de cura, chegando ao ponto de oferecer dinheiro para Pedro e João, suborno, a fim de conquistar os poderes de Deus. Ele também nos lembra que na ilha de Chipre foi a vez de Elimas se opor a Paulo e Barnabé. E aqui, queridos, nós vemos uma jovem possessa, ou seja, já é o terceiro caso em que há uma clara manifestação de Satanás em oposição ao Evangelho. Isso foi no passado, isso acontece hoje e haverá de acontecer enquanto houver igreja nesta vida, queridos. Satanás nunca ficará satisfeito e sempre se oporá. Portanto, precisamos ter o cuidado de dizer o seguinte: olha, está tendo muita oposição, Deus não está conosco. É claro que está, queridos. A história demonstra que o inimigo sempre se levantará contra toda boa obra do Senhor. E aqui, queridos, esta oposição, nesse momento, ela se dá então quando nós temos uma jovem mulher, em que o texto a descreve de forma muito simples, como possessa de espírito adivinhador, e que essas suas adivinhações, ou certo tipo de profecias, segundo aqui o verso 16, dava grande lucro aos seus senhores. O texto, queridos, ele não vai trazer muitos mais detalhes sobre estas coisas, mas o que nós temos acerca desta jovem, segundo esta breve descrição, é de que ela certamente costumava acertar as suas adivinhações. Nós vemos isso aqui por dois motivos. Primeiro, porque o texto nos fala que ela dava grande lucro aos seus senhores. Queridos, ela só dava grande lucro porque certamente ela tinha uma fama em que as suas adivinhações saíam, digamos assim, corretas. E aí as pessoas, e mais pessoas iam atrás dela, e isso estava então gerando muito lucro. Então chegamos à conclusão, com este primeiro motivo, de que ela costumava sim acertar as suas adivinhações. E o segundo motivo, queridos, é claro, ela de certa forma, ela acertou a adivinhação acerca de Paulo e Silas. O que ela disse? Ela disse que, e realmente é um fato, eles eram servos do Deus Altíssimo e que anunciava o caminho da salvação. Isso é um fato. E o que nós aprendemos com isso aqui, nesse primeiro momento? Vamos aqui abrir aqui para uma primeira aplicação para essa nossa reflexão. O que nós estamos aprendendo aqui? Aprendemos aqui que realmente há poder nos místicos adivinhadores desta vida? Será que é isso que nós aprendemos aqui? Ou será que nós aprendemos aqui que, quem sabe, pastor, em determinados casos, será que nós também não podemos consultar esses adivinhadores? Olha, pastor, tem uma senhora, um homem, seja lá o que for, que adivinha tudo da vida das pessoas. Será que eu não posso ir até lá? Eu estou passando algumas dificuldades, algumas questões da minha vida. Bom, queridos, eu vou começar a responder essas perguntas da seguinte forma. Primeiro, cuidado com os místicos desta vida, muitas vezes travestidos de crentes. Se apresentam travestidos de crentes, mas que na verdade são craques em iludir as pessoas, adivinhando o óbvio, mexendo com o emocional dos mais fracos
e como guias de cegos, sempre tem levado muitos à ruína. Eles são craques em iludir as pessoas, adivinhando o óbvio. Como assim? Eu vou explicar. Queridos, preste atenção, por favor. É tão fácil para mim, como pastor, numa igreja onde tem 100 pessoas sentadas, é muito fácil para mim dizer o seguinte: uma adivinhação. Deus falou comigo que tem gente aqui que essa semana sentiu fortes dores de coluna. Queridos, que coisa óbvia. Num grupo de 100 pessoas, é óbvio que durante a semana 1, 2 ou 3 tiveram dores de coluna. Deus está me mostrando, irmãos, que aqui no nosso meio tem alguém que tem sofrido muito com pressão alta. Queridos, com uma alimentação tão ruim que a nossa sociedade tem acesso, a hipertensão tem alcançado cada vez mais jovens e adolescentes. Pessoas com más intenções, e infelizmente nós vemos isso dentro das nossas igrejas, têm usado desses artifícios, adivinhando o óbvio, tocando o coração das pessoas, iludindo os mais fracos. Que pecado terrível! Cuidado com esses falsos adivinhadores, com esses falsos profetas, por tantas vezes no meio das nossas igrejas. E mais, queridos, a despeito desse tema, eu tenho o seguinte a responder para os irmãos: ainda que um qualquer, falso crente ou não, seja lá o que for, ainda que um qualquer venha diante de mim e adivinhe toda a minha vida, eu quero dizer o seguinte para você, meus irmãos: os meus ouvidos, a minha fé, a minha vida pertencem somente a Deus, e é para Ele a quem eu devo honra, e é para Deus que eu devo estar com os meus ouvidos abertos, com a minha mente atenta à voz de Deus, não à voz de qualquer homem. Dito isto, queridos, eu quero convidar os irmãos agora a nós observarmos e analisarmos aqui a reação de Paulo quando esta jovem começa a clamar e a gritar aquelas coisas. Vamos lá, verso 18: isso se repetia por muitos dias. O que se repetia por muitos dias, queridos? Essa gritaria dela o tempo todo, dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo e que anunciavam a salvação. O tempo todo se repetia isso por muitos dias. Então, verso 18, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Queridos, vamos aqui observar, analisar esta reação de Paulo, e que lições nós podemos tirar daqui. Vamos lá. Primeira lição acerca desta reação de Paulo: verdades ditas por mentirosos devem ser vistas com muito cuidado, quando não, devem ser mesmo desprezadas. Ela falou a pura verdade. De fato, eles eram servos do Deus Altíssimo. De fato, eles anunciavam o caminho da salvação. Ela falou a pura verdade, mas Paulo rejeitou o testemunho dela. O pastor Renato Vargens, por exemplo, ele é adepto de uma ideia de que em nossos cultos, presta atenção, de que em nossos cultos nós não devemos cantar cânticos que são compostos por outras religiões, seitas, igrejas que se contrapõem em muito à doutrina de Cristo. Pastor Renato Vargens diz: olha, nós não devemos cantar
ainda que a letra de determinado cântico não se encontre nenhum erro, digamos assim, é um cântico simples. Ué, pastor, a gente não pode cantar esse cântico da igreja tal? Pastor Renato Vaz diz que nós não devemos. Sabe por qual motivo? Para que não sirva como sugestão às pessoas de um modo geral, de que as demais coisas que estas igrejas hereges, essas seitas, produzem, também possam ser aceitas. Querido, isso é muito interessante. Isso pode até parecer ser radical, mas essa ideia do pastor Renato Vargas, ela é bíblica. Por exemplo, o que nós temos lá no Salmo de número 1? Somos ensinados a não andar no conselho dos ímpios, a não se deter nos caminhos dos pecadores e a não se assentar na roda dos escarnecedores. Não se assentar com eles. Não ter qualquer tipo de relação com aqueles que abominam aquilo que nós amamos e adoramos. O próprio apóstolo Paulo, ele também vai trazer uma importante exortação acerca desse tema, lá na frente, quando ele escreve aos Coríntios, em sua primeira epístola, no capítulo 5, versos de 9 a 11, quando Paulo diz assim, preste atenção, que isso é muito interessante, Paulo diz, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Está claro aqui, né? O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu já escrevi para vocês numa carta anterior aí, que vocês não devem se associar com os impuros. E aí ele vai dizer o seguinte, olha o que ele vai dizer, refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Queridos, eu olho para esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele está, digamos assim, usando a sua veia cômica. Ele está sendo até engraçado, porque ele diz o seguinte, olha, eu não estou falando que é aqueles pecadores desta vida que você não deve ter nenhuma relação com eles, eu não estou dizendo exatamente isso, porque este mundo está lotado de pecadores, que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, a gente então tem que sair do mundo. Olha então como ele completa o que ele diz. Pois nesse caso terias de sair do mundo, mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com este tal nem ainda comais. Então veja que independe, nessa nossa não relação com as pessoas, independe de ser incrédulo ou irmão da igreja, desde que seja alguém que terrivelmente se opõe ao caráter de Cristo, nós não devemos ter qualquer relação com esse tipo de pessoa. Mas vamos seguir. Segunda coisa que nós aprendemos com a reação de Paulo. Ela falava a verdade, essa adivinha, mas ela estava possessa, não é verdade? Ao mesmo tempo que nós falamos nesse primeiro ponto aqui, nós temos muitos amigos nesta vida, não crentes. Eu, particularmente, tenho muitos amigos não crentes, me relaciono muito bem com todos eles. Eles não devem deixar de ser os nossos amigos, ou deixar de ter a nossa relação porque não são crentes. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós não deixaremos de amá-los. Contudo, nós não podemos perder de vista que eles estão nesta condição de incrédulos sem a salvação, o que significa que ao final de suas vidas eles perecerão no inferno. Então, diante disto, querido, nós aprendemos aqui que nós precisamos agir, anunciando a salvação por meio de Jesus Cristo a estas pessoas e de modo urgente, a fim de que se vejam livres da perdição, simbolizada aqui pela possessão de um espírito maligno. Preste atenção, por favor, não me compreenda mal.
eu não estou dizendo que com este simbolismo aqui, os nossos amigos hoje, que estão afastados do Evangelho, eu não estou dizendo que eles estão possessos, não é isso, mas que o simbolismo desta possessão significa que estes nossos queridos amigos, nesta condição de distantes de Deus, no símbolo desta possessão, eles estão possessos por esta vida, impedidos de estar diante de Deus como nós estamos. Nesse sentido, aprendemos que precisamos anunciar o Evangelho urgentemente. Expulsar o espírito maligno desta mulher significaria para nós, com a pregação do Evangelho, expulsar a incredulidade daqueles que nós amamos, a fim de que eles sejam libertos da incredulidade, assim como esta mulher foi liberta deste espírito maligno. Terceira coisa que nós aprendemos na reação de Paulo, a expressão que aponta aqui para a indignação de Paulo com a gritaria desta jovem, pode muito bem significar que ela estava atrapalhando o desenvolvimento do ensino de Paulo. Preste atenção, queridos, preste atenção nisso. Ou seja, ainda que ela estivesse falando verdades ou gritando verdades, a sua gritaria tirava a atenção para o que era mais importante: o conhecimento do Evangelho, a explicação do Evangelho, o anúncio do Evangelho que Paulo estava trazendo àquelas pessoas e que requeria das pessoas atenção para a devida compreensão do que estava sendo ensinado. Então a gritaria, conquanto estivesse falando verdade, atrapalhava. Queridos, preste atenção aqui comigo. Costumamos ver isso nos dias de hoje, em determinadas denominações, em determinadas igrejas, aonde os cultos é uma gritaria que ninguém se entende nada. Uma cantoria exagerada, com um volume às alturas, que por vezes mais afasta do que atrai. E o pior, por vezes nós vemos nos nossos cultos, em determinadas denominações, independente de denominações, queridos, mas é que de fato é uma característica de determinadas denominações, nós vemos no momento da pregação do Evangelho. E aí no meio da pregação o pastor está explicando com calma, com paciência, para que o povo compreenda a verdade do Evangelho, a boa instrução do Senhor. E no meio da pregação a gente está ouvindo pessoas: aleluia, glória a Deus, amém. Meu irmão, por favor, não é hora disso. Você que está gritando aleluia, você que está gritando glória a Deus, não é hora para isso. Queridos, olha para os diversos contextos bíblicos. Lembra-se de quando Moisés trouxe a lei ao povo de Israel? O que diz lá o texto, queridos? Que o povo se assentou e quietos ouviram toda a exposição da lei, lá em Moisés. E ao final da exposição da lei, é que o povo se manifestou, dizendo: olha, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Ao final da exposição, é o que nós temos aqui. Conquanto ela falasse verdade, não é hora de gritar, não é hora de falar. Aquele momento em que Paulo pregava era momento de quietude, a fim de que todas as pessoas compreendessem o Evangelho. Quarta e última coisa que nós aprendemos aqui com a reação de Paulo: nós não precisamos de honras, nós não precisamos de elogios de quem quer que seja, dos de dentro da igreja, dos de fora da igreja. O que nós precisamos é fazer a obra do Senhor. Paulo não precisava de testemunho nenhum, queridos. Mas se nós analisarmos nos dias de hoje, o que tem de pastores e pregadores adorando, amando a exaltação que as pessoas fazem deles,
não importando se está no meio do culto, se está na hora da exposição da palavra, eles gostam disso, queridos. Que o Senhor nos livre dessas coisas. Até porque o ensino que Cristo Jesus deixou a seus discípulos, lá em Mateus capítulo 6, versos 3 e 4, é: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Versos 19, 20 e 21. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E aí, mais uma vez aqui no livro, queridos, de Atos, nós temos a constatação da terrível condição do homem pecador. Esta jovem mulher, presta atenção aqui comigo, esta jovem mulher, ela acabara de ser liberta pelo poder de Deus, pelo nome de Jesus. E estes homens aqui só conseguiam pensar no dinheiro que estavam perdendo. Este é o retrato deste mundo. Eles deviam fazer festa que uma mulher foi liberta de um espírito maligno, mas os seus olhos só estavam voltados para o lucro, para o dinheiro que eles estavam perdendo. Este é o triste retrato deste mundo. Como a política ainda está fresquinha aí na nossa mente, esse é o triste retrato de nossa política. Como, por exemplo, nós acabamos de ver desvios bilionários de dinheiro que estavam sendo levados para a saúde, para a Covid, para o tratamento da Covid, para o enfrentamento da Covid, e esse dinheiro foi desviado para os bolsos de homens corruptos. Esta é a condição do ser humano, completamente sem compaixão, insensível, vendo os nossos postos de saúde de emergência padecendo por falta de verba e pessoas desviando dinheiro justamente para esse tipo de tratamento. Aqui perto nós tivemos isso, queridos. Em Barra de São João teve lá, eles montaram aquela tenda toda, milhões gastos ali, e não houve um atendimento. Que terrível condição. Assim é o mundo sem Deus. Aqui estes homens, por causa do dinheiro, ignoraram a salvação que estava sendo ofertada não apenas a esta jovem, mas à cidade inteira, pela pregação de Paulo. E eles foram até as últimas consequências, ao ponto de levar Paulo e Silas às autoridades, para que fossem açoitados e presos. Desprezaram a salvação, a graça de Deus sendo manifestada no meio de pecadores. Já tinham feito isso com o próprio Cristo, não fariam com Paulo e Silas? Verso 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Rasgaram as vestes de Paulo e Silas, para que as pancadas com as varas alcançassem mais facilmente os seus corpos e fazerem ali as devidas feridas. Portanto, o que temos aqui é o seguinte: assim, queridos, como já tinha feito os próprios judeus em outras ocasiões no nosso estudo aqui de Atos, não satisfeitos em ignorarem a verdade do Evangelho para si mesmo, estes homens ainda procuram levar uma multidão inteira com eles. Semelhante atitude também já tinha acontecido no tempo de Cristo, inclusive lá na cruz do Calvário, diante de uma cena parecida, Cristo orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
uma multidão acompanhando a mentalidade incrédula de líderes, de autoridades, procurando levar um povo inteiro à miséria espiritual. Contudo, queridos, estamos dizendo que a multidão aqui, de certa forma, é inocente porque se deixou levar por estas autoridades? Nós não estamos dizendo isso, queridos. Até porque o perdão de Deus, a graça e a misericórdia da qual Jesus aqui nessa sua oração que eu acabei de citar lá na cruz, ele suplicou a Deus para que isso se tornasse uma realidade para aquelas pessoas. A graça, o perdão, a misericórdia ainda estão vivas neste momento. Mas eu não sei te dizer, queridos, até quando. Ah, pastor, é até Jesus voltar. Sabe-se lá quando Jesus vai voltar. A questão é, até quando nós viveremos os nossos dias nesta terra? Talvez hoje seja a sua última oportunidade. Talvez esta mensagem que você está ouvindo agora, talvez seja a última mensagem que você vai ouvir. E aí eu te pergunto, você continuará a rejeitar o Evangelho, como estes rejeitaram, como aqueles diante da cruz do Calvário, diante do próprio Cristo morto, sendo levado ali à crucificação? Você será como estes? Desprezando a verdade do Evangelho pode ser a sua última oportunidade, porque este perdão, esta graça e esta misericórdia têm os seus dias contados. Pode acontecer quando Cristo voltar à terra, quer dizer, vai acontecer quando Cristo voltar à terra, ou pode ser muito antes, quando eu ou você partirmos desta vida. E verso 23 e 24, para nós encerrarmos. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E assim se vê, queridos, mais uma dura, terrível realidade na vida daqueles que se propõem a fazer a obra de Deus. Foi assim com Estevão, o primeiro a morrer pelo Evangelho, terrivelmente apedrejado por anunciar a verdade em Cristo Jesus. Também foi assim que o próprio apóstolo Paulo foi apedrejado, há alguns versos anteriores que nós já meditamos aqui, justamente também por pregar o Evangelho. E aí alguém vai perguntar, pastor, por que coisas ruins acontecem com verdadeiros servos de Deus? Por que tamanha oposição, tamanha violência contra servos de Deus no passado e hoje também? No Oriente Médio, na África, quantos crentes, missionários que estão lá, largaram tudo no país, no nosso país, em outros países e foram lá para pregar o Evangelho, estão morrendo, queimados, sequestrados, torturados por causa do Evangelho. Por que que isso acontece com crentes fiéis? Queridos, na verdade, esta não é a pergunta importante para o crente. Essa pergunta para nós não tem importância. Por quê, queridos? Porque a vida do apóstolo Paulo nos ensina que o seu foco é encontrar o perdido e anunciar-lhe a salvação em Cristo Jesus. Porque Paulo já está salvo, ele já é um crente, por isso que ele não se preocupa com a violência desta vida. Assim deve ser conosco, queridos. Eu, se me entendo como um crente, fiel ao Senhor, servo do Deus Altíssimo, se eu me entendo assim, eu não me preocupo com a violência deste mundo, porque se a minha vida for tragada, eu sei para onde vou. Então o meu foco precisa ser como o foco de Paulo, encontrar o perdido, porque se esta vida tragar os perdidos, aqueles que não têm o Evangelho, perecerão por toda a eternidade. Portanto, queridos, a pergunta que deve corroer a nossa alma é a seguinte: a quem eu posso anunciar o Evangelho agora? Quem são os meus familiares que ainda vivem uma vida de incredulidade? Quem são os meus amigos e vizinhos que precisam de Cristo Jesus? Esta é a pergunta que deve corroer a nossa alma, não nos importando
com as circunstâncias terríveis pelas quais passamos, não nos importando com nada além de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe, queridos. Que Deus vos abençoe. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.